Da minha alma eu liberto um abraço e um sorriso por me encontrar tão perto de quem gosta de improviso. Montou-se a quantos estão presentes agora. Sejam bem-vindos pelos santos São Pedro e Nossa Senhora. Rodeados pelo incenso, que nas tuas cantigas usas, nesta noite sabes que eu penso que eles são as nossas musas. A Virgem, quem puder vê-la, envolvida em branco véu, tem os pés sobre uma estrela, São Pedro a porta do céu. São Pedro é que tem a chave do celeste aposento. Desejo que ele seja suave na hora do julgamento. São Pedro é um tesouro na sua missão tão grata, que tem uma chave de ouro e outra chave de prata. Mesmo sem olhar para o relógio, no princípio da cantoria, se formos ao martirológio,
sabes que hoje é o seu dia. Quem tala soltou comete deve ter ideação. Foi morto em 67 da nossa era cristã. Porque eu festejo aqui é lidado por grandes organizadores, porque São Pedro está ligado a festas de pescadores. Mas tem mais coisas no mapa que grande auxílio nos dão. Foi ele o primeiro Papa da nossa religião. Para cumprir mais uma etapa e ser conciliador, José, ele antes de ser Papa foi um simples pescador. Tu cantas melhor que eu canto, e se tanto já está visto, vamos falar desse santo depois da morte de Cristo. Essa ideia nunca tapa esta sequenciação. Ele foi Pedro enquanto Papa, em pescador foi Simão. Neste mundo rotineiro, os papas ditaram leis, desde esse Pedro I a Benedito XVI. Eu sei que fica em registro esse Pedro que não destróis. Falo dele antes de Cristo, para que possas falar depois. Não chores, nem faças pranto, nem morras aqui de dor. Eu conheço esse santo como Papa e pescador. Simão um dia nasceu numa pequena povoação. Era um simples
Eles Galileu, filho de Jonas, ou João. Esse filho de João, dono da tua fé e minha, teve o nome de Simão, depois mudou para o que tinha. Pedro é exemplo de fé, é caminho que seduz. Ele foi irmão de André, que o puxou para Jesus. E da mesma forma comum, São Pedro casou um dia, foi para Cafarnaum e era lá que vivia. Simão era todo meiguice, abnegado todos os dias. O irmão André é que lhe disse: hoje eu vi o Messias. E Pedro, cheio de fé, baseado nas profecias, disse: meu irmão André, eu quero ver esse Messias. Jesus depois pôs-lhe a mão, antes de lhe entregar tarefas, disse-lhe até hoje: é Simão, agora passa a ser Cefas. Isso é palavra que medra, sem ser nenhuma peripécia, que Cefas quer dizer pedra na velha linguagem da Grécia. E então o Simão repousa na linha que o conduz, pede permissão à esposa para depois seguir Jesus. Há outra coisa que medra para quem saiba e para quem veja. E se Jesus sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Quando Jesus isso dizia, com seu longo cabelo ao léu, é na altura que lhe confia a santa chave do céu. Diz Pedro
em miúnas, para seres a primeira luz, e é que seres as colunas da Igreja de Jesus, para que o crente sempre louve esta história maravilhosa. Dizemos que antes houve chamada à pesca milagrosa. Pedro tinha estado no mar, por cima de água sem ser salgada. Uma noite toda a pescar e não tinha apanhado nada. Sem ter peixe para apresentar, em Jesus teve o amigo cortês que lhe disse: volta para o mar e lança a rede outra vez. E São Pedro, com as de santo, com seus recursos tão parcos, esse dia apanhou tanto peixe para encher 2 barcos. Como Simão era benigno e a este milagre assistia, é que lhe disse: eu não sou digno de andar na tua companhia. Mas Pedro disse-lhe assim, como um pobre pescador: Senhor, afastai-vos de mim, que eu sou um grande pecador. Por tudo o que se passou, sumariamente aqui narrado, é que verdadeiramente começou de Pedro apostolado. Pedro, já cheio de luz, a Cristo sua fé dá, e assistiu com Jesus ao grande milagre de Caná. E noutra ocasião, talvez uma visão maior, viu a transfiguração no grande monte Tabor. Foi transfiguração
ela um milagre, uma visão, e assim estiram a ela Pedro, Tiago e João. Dou-te, José, toda a razão. Não fosses tu como um oráculo, depois foi Pedro e João que prepararam o cenáculo. Mas todos já sabem isto, e o próprio rosto de Jesus, já sendo Messias e Cristo, ficou todo cheio de luz. Pedro esboçou um sorriso sem conseguir definir, mas viu ali o paraíso, disse: para aqui quero ir. São Pedro não foi covarde, tinha Cristo com seu incenso. Mas um dia, muito mais tarde, passou um desgosto imenso. Não sei se foi um espetáculo, mas ao menos faço ideia. Ele a preparar o cenáculo para a derradeira ceia. Essa ceia maravilhosa que continua hoje em dia, sabes que é bondosa e sagrada Eucaristia. Quem a ela assistiu foi alguém com muita sorte. Foi nela que Jesus previu as agonias da morte. Cristo ao povo cedeu, sabes bem que razão dou, que até um discípulo seu nessa noite o atraiçoou. Diante da mesa inteira, feita de madeiro campestre, Pedro toma a dianteira na defesa do seu mestre. Na ceia
contrato. Vejam como a má fé seduz quem meteu a mão no prato, tão bem atraiçoou o Jesus. A luz vinha de Archotes, o ambiente era acolhedor, mas alguém de Iscariotes vestiu a pele de traidor. Depois da ceia acabar, das formas mais passageiras, foram todos descansar para o Monte das Oliveiras. A graça de Jesus eleva-se em momentos apropriados e de novo Pedro revela-se quando chegam os soldados. Pedro não cuidou de mais nada, em defesa num desfalco, puxou da sua espada e cortou a orelha de Malco. Quando Jesus vai para a prisão, sabes bem que foi bem assim. Somente Pedro e João o seguiram do jardim. Mas Jesus a Pedro empata, disse: isso não deves fazer, porque aquele que com ferro mata, com o ferro há de morrer. Jesus à frente, Pedro atrás. Esse tal que já foi Simão, junto ao tribunal de Caifás, dá-se a tal negação. Essa negação foi feita, talvez por reais contratos, mas Pedro o perdão aceita no átrio do Pôncio Pilatos. Pedro 3 vezes negou, perante soldados enraivecidos, mas depois também
bem ele chorou durante 3 dias seguidos. Mágoas a Pedro consomem, nem se tão lembrado dia. Disse eu não conheço esse homem, e São Pedro conhecia. Não sei se o assunto é bonito e se até já está visto, mas assim Pedro ficou descrito antes da morte de Cristo. Foi uma negra paixão ele ter sido tão miúdo. Jesus, depois da ressurreição, quis-lhe perdoar isso tudo. Foi mesmo assim, dessa maneira, gostei muito da tua ideia quando ele lhe apareceu à beira do mar da Galileia. Eu quero que a mim te encostes para entrarmos na última etapa, no domingo do Pentecostes, em que São Pedro foi feito Papa. Pedro, muito bem ladeado, encostava um certo canto. Foi nesse dia iluminado pelo Divino Espírito Santo. Oh Pedro, que tanto mudas para viveres novos dias, que substituíste Judas pelo dito São Matias. Nesse dia ele pregou, sem ter isto, sem ter cruas, que converteu e batizou cerca de 3.000 pessoas. E logo a seguir a isto, São Pedro com fé deseja, com a ajuda de Jesus Cristo, começar a sua igreja. Pedro já está vileso
pela força com que participa. Chega o dia em que ele é preso pelo tirano Herodes Agripa. Ele disse: bem certo estou, confirmo essa verdade. Mais um anjo o libertou para o pôr em liberdade. Estava no cárcere e sem farda, como todos os desgraçados, e cá fora tinha uma guarda e com 16 soldados. São Pedro, santo famoso, a quem a todos expus, passou a ser milagroso com a ajuda de Jesus. Quando ele da prisão saía, com os soldados caídos e parcos, foi até casa de Maria, que era mãe de São Marcos. Tantos milagres obrou por Cristo com o seu amor, que ele até ressuscitou o filho de um governador. Talvez num dia de chuva, entre prantos e melancolias, ele ressuscitou uma viúva que já morreu há 2 dias. Continuando a Santa Liva, São Pedro milagres fez. Cristo pôs na sua vida toda a sua fé outra vez. Ele curou um paralítico que ainda tinha sangue nas veias, que já estava em estado crítico e que se chamava Enéas. O assunto não estragues, que estamos no fim em suma. Depois de todos estes milagres, São Pedro foi para Roma. São Pedro
cabeça fecunda de inteligência e de alegria, junto com São Paulo funda a Igreja de Antioquia. São Marcos, santo também, se acaso dizer desejas, é também santo que tem fundado várias igrejas. Mas se esta comunidade não sabe onde é Antioquia, eu digo-vos que é uma cidade que hoje pertence à Turquia. Eu sei que tu bem pelejas para explicar a doutrina. Se fundaram 7 igrejas em cidades da Palestina. Antioquia teve mais luz. E porquê, meus concidadãos? Porque os seguidores de Jesus passaram a ser os cristãos. São Marcos foi outro herói para a igreja ter valia, que sagrado bispo foi para a cidade de Alexandria. Tem mais esta na soma, acendam mais este círio, porque Pedro veio para Roma para sofrer o seu martírio. Esse Pedro que eu veneiro é em Roma que falece às mãos do imperador Nero, que toda a gente conhece. Foi enjaulado, mas não enjaulo. Princípios da religião, porque ele juntou-se a São Paulo, José na mesma prisão. Nero, pecador sem soma, para fazer novo teatro, largou o fogo a Roma no ano 64. Pedro foi um santo mundano,
que chegou a ser flagelado, foi levado para o Vaticano para ser crucificado. Eu sei que não estás errado, nisso não és adversário, e ele até foi crucificado com a cabeça ao contrário. Ele suplicou para que a norma que em Roma o povo conduz impedi-lo de morrer da forma igual ao Mestre Jesus. Pedro é nosso relicário, é caso pelos cristãos visto, que quis morrer ao contrário para não ser digno de Cristo. Desculpem-se a cantoria, não foi o que querem que seja. Mas como hoje foi um dia que São Pedro muito deseja, falamos na biografia do primeiro Papa da Igreja. São Pedro, grande valia para os cristãos, foi uma glória que nos vale na agonia contra o demónio da vitória. Como hoje é o seu dia, cantamos a sua história. São Pedro numa bandeja serve-nos a valentia para que a gente reveja o cotidiano no dia a dia, porque ele foi para a igreja o que tu és para a cantoria. Vou cantar um pouco absurdo aqui nesta cantoria. Eu estou morto, não estou morto, estás vivo em minha companhia. Chegamos com o barco ao porto, depois de
porta da maresia. São Pedro seja o conforto do povo desta freguesia. Que Pedro seja sempre suave, ao julgar o nosso improviso, que não coloque nenhum entrave a quem lhe reza com bom siso, que ilumine qualquer conclave, de que precisas e eu preciso, que ele na mão tenha sempre a chave que nos abra o paraíso. Vamos até a lei.